Não é quando a igreja fecha. Não é quando o pastor cai. É quando certas coisas passam a ser normalizadas e ninguém mais se incomoda. Rituais sem presença, palavras sem vida, louvor sem arrependimento. Se isso já acontece onde você congrega, algo está errado. E não é pequeno. Fique comigo. Porque reconhecer isso pode salvar sua fé antes que ela esfrie. Você já sentiu que algo não estava certo dentro da sua igreja? Aquele desconforto no espírito, aquela sensação de que as palavras pregadas não tocam mais o coração como antes? Talvez não seja apenas impressão sua. Existem sinais claros, registrados nas próprias Escrituras, que revelam quando uma congregação se afastou do verdadeiro propósito de Deus. Muitos de nós crescemos acreditando que a igreja é um lugar sagrado, intocável, onde tudo o que acontece vem diretamente do Senhor. Mas a verdade é que nem tudo que se veste de santo realmente carrega a presença divina. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15, ele disse: Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essas palavras ecoam através dos séculos, porque foram ditas para todos nós, para este exato momento que você está vivendo. Quando olhamos ao redor e percebemos que algo mudou, que a essência da verdadeira adoração foi substituída por performances vazias, precisamos ter coragem de reconhecer os sinais. O primeiro sinal de que algo está errado é quando o dinheiro se torna o centro das atenções. Não estou falando sobre ofertas e dízimos que são bíblicos e necessários. Falo sobre aquela pressão constante, aquelas campanhas sem fim, aqueles apelos emocionais que fazem você sentir que sua fé está sendo medida pelo tamanho da sua contribuição financeira. Lembra quando Jesus entrou no templo e expulsou os comerciantes? Em João, capítulo 2, versículos 15 e 16, está escrito que ele fez um azorrague de cordas e lançou todos para fora, dizendo: Tirai daqui estas coisas e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Se o próprio Cristo reagiu com tamanha indignação ao ver o templo transformado em comércio, como podemos aceitar isso hoje? Quando você percebe que os sermões sempre terminam com um apelo financeiro, quando as bênçãos parecem estar à venda, quando você sente que precisa pagar para receber a atenção de Deus, algo definitivamente está errado. A graça de Deus não tem preço. A salvação não está no mercado. E qualquer ensino que sugira o contrário está distorcendo a mensagem do Evangelho. O segundo sinal aparece quando a liderança se coloca acima das pessoas, criando uma distância intransponível entre o púlpito e os bancos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele, sendo Deus encarnado, se humilhou ao ponto de servir aqueles que o seguiam. Em Marcos capítulo 10, versículo 44, ele ensinou: Quem quiser ser grande entre vós, será vosso serviçal. Mas olhe ao seu redor. Quantos líderes religiosos você conhece que vivem como servos? Quantos se aproximam das ovelhas com humildade verdadeira? Ou será que você vê pastores que exigem tratamento especial, que se cercam de luxos enquanto seus membros passam necessidade, que não aceitam ser questionados ou confrontados? A verdadeira liderança cristã não se esconde atrás de títulos pomposos ou roupas caras. Ela se revela no serviço abnegado, na disposição de ouvir, na transparência com as finanças da igreja, na prestação de contas. Quando um líder se torna intocável, quando suas palavras não podem ser examinadas à luz das Escrituras, quando ele age como se estivesse acima do rebanho, você está diante de um sinal claro de desvio espiritual. O terceiro sinal está na ausência do verdadeiro ensino bíblico. Muitas igrejas hoje oferecem mensagens motivacionais, conselhos de autoajuda embrulhados em versículos isolados, promessas de prosperidade imediata.
Mas onde está o ensino profundo sobre santidade? Onde estão as pregações sobre arrependimento, transformação de caráter, renúncia ao mundo? Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículos 3 e 4 da segunda carta: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Essas palavras descrevem perfeitamente o que vemos hoje. Pregações que fazem você se sentir bem, mas não te confrontam com a necessidade de mudança. Mensagens que prometem vitória sem falar de cruz, que oferecem coroa sem mencionar o caminho estreito. Quando a palavra de Deus é diluída para não ofender ninguém, quando os sermões parecem discursos vazios, sem fundamento bíblico sólido, você precisa questionar se está recebendo o alimento espiritual verdadeiro. Se você reconhece esses sinais na sua congregação, saiba que não está sozinho nessa percepção. O Espírito Santo tem o papel de nos guiar a toda a verdade, e às vezes essa verdade incomoda, desafia, nos tira da zona de conforto. Mas é justamente esse desconforto que pode ser o início de uma jornada mais profunda e autêntica com Deus. Se este conteúdo está tocando seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo revelações que te aproximarão cada vez mais da verdade das Escrituras. Nos próximos minutos, vamos explorar outros sinais igualmente importantes que você precisa conhecer. O quarto sinal que revela problemas profundos em uma igreja é quando a manipulação emocional substitui a genuína operação do Espírito Santo. Você já esteve em um culto onde sentiu que suas emoções estavam sendo controladas como se você fosse uma marionete? Músicas tocadas estrategicamente, luzes ajustadas para criar atmosfera, palavras repetidas até provocarem um estado de transe coletivo. Não se engane, o Espírito Santo não precisa de artifícios humanos para tocar corações. Ele é Deus e sua presença se manifesta com poder genuíno, não com encenações elaboradas. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus declarou: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Observe a palavra verdade. Adoração verdadeira não depende de manipulação. Ela brota de um coração sincero que reconhece a grandeza de Deus. Quando você percebe que precisa de toda uma produção teatral para sentir algo, quando as lágrimas são forçadas por apelos emocionais calculados, quando você sai do culto se sentindo manipulado em vez de transformado, algo está profundamente errado. Existe uma diferença entre ser tocado pelo Espírito e ser manipulado por técnicas psicológicas. O verdadeiro mover de Deus produz frutos duradouros: arrependimento genuíno, mudança de caráter, amor ao próximo, busca por santidade. Já a manipulação emocional produz apenas sensações momentâneas que se desvanecem assim que você sai pelas portas da igreja. O quinto sinal aparece quando há divisão constante, fofocas e falta de amor verdadeiro entre os membros. Uma igreja saudável é conhecida pelo amor que seus membros demonstram uns pelos outros. Jesus foi claro sobre isso em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas olhe honestamente para a sua congregação. Existe amor genuíno ali? Ou você vê grupos fechados que excluem os novos, comentários maldosos nos bastidores, competição velada por posições de destaque, fofocas disfarçadas de pedidos de oração? Quando o ambiente da igreja se torna tóxico, quando você tem medo de compartilhar suas lutas por medo de julgamento, quando sente que precisa manter uma máscara de perfeição para ser aceito, algo está muito errado. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 21, alertando sobre as obras da carne, entre elas, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, pelejas, dissensões, facções. E ele conclui dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se essas características descrevem o ambiente da sua igreja, você precisa questionar se ali realmente habita o Espírito de Cristo. Uma congregação verdadeira é um lugar de refúgio, onde os feridos encontram cura, onde os pecadores encontram graça sem perder a verdade, onde todos são acolhidos independentemente de sua condição social ou financeira. Quando a igreja se torna um clube exclusivo de aparências, ela perdeu sua essência. O sexto sinal está na ausência de frutos espirituais verdadeiros. Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore saudável produz frutos saudáveis. Uma igreja genuína produz vidas transformadas, não apenas membros que frequentam reuniões. Olhe ao redor da sua congregação. Você vê pessoas sendo libertas de vícios, vê casamentos sendo restaurados, vê pessoas desenvolvendo caráter cristão genuíno, tornando-se mais humildes, mais generosas, mais parecidas com Cristo? Ou você vê apenas um crescimento numérico sem transformação real? Pessoas que cantam aos domingos, mas vivem como o mundo o resto da semana? Muitas igrejas hoje celebram números. Quantos membros têm, quanto dinheiro arrecadam, quão grande é o templo. Mas Jesus nunca mediu sucesso por quantidade. Ele investiu em 12 discípulos e mesmo assim um o traiu. O que importava para Cristo era a profundidade da transformação, não a largura da multidão. Se sua igreja tem milhares de membros, mas você não vê vidas sendo genuinamente transformadas pelo poder de Deus, se os testemunhos parecem ensaiados e vazios, se o foco está em atrair multidões em vez de fazer discípulos verdadeiros, você está diante de outro sinal alarmante. O sétimo sinal revela-se quando a igreja se torna refém da cultura mundana, adaptando-se a ela em vez de confrontá-la com a verdade. Paulo advertiu em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje vemos igrejas que mudam suas doutrinas para se encaixarem nas tendências sociais, que evitam falar sobre pecado para não perderem membros, que diluem a mensagem do Evangelho para se tornarem mais palatáveis ao mundo. Mas a igreja não foi chamada para ser popular. Ela foi chamada para ser sal e luz, e isso, às vezes, significa confrontar mentiras culturais com a verdade das Escrituras. Quando sua igreja começa a ensinar que tudo é relativo, que não existem absolutos morais, que cada um pode interpretar a Bíblia como quiser para justificar seus desejos, você não está mais em uma igreja cristã. Está em um clube social que usa terminologia religiosa. A verdade bíblica é transformadora justamente porque é confrontadora. Ela não se ajusta aos nossos caprichos. Somos nós que devemos nos ajustar a ela. Uma igreja que perdeu a coragem de pregar a verdade completa, mesmo quando essa verdade é impopular, perdeu sua autoridade espiritual. Esses sinais não aparecem isoladamente. Geralmente, onde há um, há vários outros. E quando você começa a reconhecê-los, pode sentir um misto de dor e alívio. Dor por perceber que o lugar que você considerava seu lar espiritual talvez não seja o que você pensava. Alívio por finalmente entender que aquele desconforto que você sentia tinha fundamento real. O oitavo sinal que devemos observar é quando a oração deixa de ser prioridade na igreja. Pense nisso. Quantas vezes você participou de reuniões de oração na sua congregação? E quando participou, quantas pessoas estavam presentes comparado aos cultos regulares? A diferença costuma ser gritante. Jesus passou noites inteiras em oração. Ele se retirava para lugares solitários para estar com o Pai. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, está escrito:
E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Se o próprio Filho de Deus considerava a oração tão essencial, como pode uma igreja que se diz seguidora dele negligenciar essa prática? Igrejas onde a oração é tratada como um ritual rápido, uma formalidade antes dos anúncios e da pregação, revelam uma desconexão perigosa com a fonte de poder espiritual. A oração não é apenas um hábito religioso. É comunicação vital com o Criador do universo. É o respirar da alma. É onde batalhamos no mundo espiritual antes de vermos vitórias no mundo natural. Quando os membros de uma igreja não têm vida de oração, quando os líderes não buscam a Deus em intercessão, quando as decisões são tomadas baseadas em estratégias humanas em vez de direção divina, essa igreja está operando na força da carne, não no poder do Espírito. E os resultados dessa inversão de prioridades são sempre devastadores a longo prazo. O nono sinal aparece quando há falta de discipulado verdadeiro. Jesus não disse apenas para evangelizar. Ele disse em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Observe que ele enfatizou fazer discípulos e ensinar. Não apenas converter, mas formar. Não apenas trazer pessoas para dentro da igreja, mas capacitá-las a viverem segundo os princípios do reino de Deus. Mas o que vemos hoje? Igrejas cheias de bebês espirituais que nunca crescem. Membros que frequentam há anos, mas não conhecem as doutrinas básicas da fé. Cristãos que não sabem defender aquilo que creem. Uma igreja sem discipulado é como uma maternidade que apenas dá à luz bebês, mas nunca os alimenta ou ensina a caminhar. As crianças nascem, mas permanecem frágeis, dependentes, vulneráveis a qualquer vento de doutrina. Paulo repreendeu os coríntios por isso, dizendo no capítulo 3, versículo 2 da primeira carta: Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Se sua igreja não oferece caminhos claros de crescimento espiritual, se não há mentoria, se não existe um investimento intencional em transformar convertidos em discípulos maduros, você está em um lugar que produz multidões rasas em vez de seguidores profundos de Cristo. O 10º sinal está na ausência de disciplina bíblica dentro da igreja. Esse é talvez um dos temas mais ignorados no cristianismo contemporâneo. Vivemos em uma época onde falar sobre disciplina eclesiástica soa arcaico, severo, até cruel. Mas as Escrituras são claras sobre sua necessidade. Em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17, Jesus estabeleceu um processo específico para lidar com o pecado dentro da igreja. Ele disse que se um irmão pecar, devemos corrigi-lo em particular. Se não ouvir, levar testemunhas. Se ainda recusar, contar à igreja. E se recusar ouvir a igreja, deve ser tratado como gentil e publicano. Parece duro, talvez, mas é amoroso. A disciplina bíblica não é punição vingativa, é correção restauradora. É como um cirurgião que remove um tumor para salvar a vida do paciente. É amor que se preocupa mais com a eternidade da pessoa do que com sua aprovação temporária. Quando uma igreja permite que membros vivam em pecado aberto sem qualquer confrontação amorosa, quando líderes são pegos em escândalos, mas continuam em suas posições como se nada tivesse acontecido, quando não há prestação de contas nem consequências para desvios morais, essa igreja perdeu sua capacidade de ser luz e sal. Paulo foi direto ao escrever aos Coríntios sobre um caso de imoralidade na igreja. No capítulo 5, versículo 6 da primeira carta, ele disse: Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O pecado não tratado se espalha, contamina, destrói a integridade de toda a congregação.
O 11º sinal revela-se quando a glória de Deus é substituída pela glória humana. Quantas igrejas você conhece onde o nome do pastor é maior que o nome de Jesus? Onde as pessoas dizem, vou na igreja do pastor fulano, em vez de vou adorar a Deus? Onde toda a estrutura gira em torno de exaltar um homem ou uma mulher, em vez de exaltar o Cristo? Isso é idolatria disfarçada de cristianismo. João Batista disse em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a postura de todo verdadeiro servo de Deus. Mas o que vemos são líderes que constroem impérios ao redor de suas próprias imagens, que não aceitam dividir holofotes, que tratam a igreja como propriedade pessoal. Quando você percebe que toda a estrutura da igreja entraria em colapso se determinada pessoa saísse, quando o foco está mais em promover uma personalidade do que em proclamar Cristo, quando os sermões exaltam mais as conquistas do pregador do que a obra de Deus, você está testemunhando roubo de glória. E Deus não compartilha sua glória com ninguém. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, o Senhor declara, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Toda igreja que coloca seres humanos no pedestal que pertence apenas a Deus está fadada ao fracasso espiritual, mesmo que pareça próspera externamente. Reconhecer esses sinais exige coragem. Exige que você tire as vendas dos olhos e enxergue a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Mas essa coragem é o primeiro passo para encontrar um lugar de adoração verdadeira, onde Deus é exaltado, onde a verdade é pregada sem diluição, onde o amor genuíno flui entre os irmãos. Você teve a coragem de chegar até aqui, de ouvir verdades que muitos preferem ignorar. Isso mostra que seu coração está aberto para o que Deus quer revelar. Reconhecer esses sinais não significa abandonar a fé, mas sim buscá-la com mais profundidade e autenticidade. Se você identificou vários desses sinais na sua congregação, ore pedindo sabedoria a Deus sobre o que fazer. Às vezes, Ele nos chama para sermos instrumentos de mudança onde estamos. Outras vezes, Ele nos direciona para lugares onde possamos crescer espiritualmente de forma saudável. O importante é não ignorar o que o Espírito Santo está mostrando ao seu coração. Agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo para assistir este conteúdo até o final. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Nos comentários, conte sua experiência, suas reflexões sobre esse tema. Sua participação fortalece esta comunidade de buscadores da verdade. Continue conosco assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e ilumine seus passos. Até breve!